Bom, olá pessoal. Então, o objetivo desse vídeo é um complemento, né, do componente curricular, né, que a gente está tratando durante as aulas, que é Introdução à Logística. A disciplina Introdução à Logística, ela tem exatamente o objetivo de apresentar a logística, ou seja, os primeiros contatos com os conceitos de logística. Então, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre logística integrada. Nosso objetivo hoje exemplificar exatamente alguns modelos de logística integrada e demonstrar onde está presente o fluxo de informação. Então, recapitulando o conceito da última aula, né, quando nós falamos de logística integrada, nós podemos dividir a logística em três etapas. A logística de entrada, que é a logística de abastecimento, também conhecida como inbound. A logística interna, que é o processo, né, de movimentação interna de materiais dentro de uma empresa. E a logística de saída, que é aquela em que o material é preparado, né, desde o momento de separação, expedição, para que ele chegue até em mãos do cliente final. Então isso nós discutimos na nossa última aula aí, presencial. O objetivo dessa aula é exatamente ilustrar como que isso pode ser aplicado na prática, né? Então, questionamento aí, não. Na prática, como funciona? Então, eu fiz uma pequena animação para poder ilustrar exatamente esse conceito, né, e tornar um pouco mais próximo. Onde que está o fluxo de informação, aonde que estão os fluxos logísticos aí colocados de forma teórica no início, né? Na próxima aula nós vamos nos aprofundar mais através de estudos de caso. Então, como que a gente faz para poder entender isso daí um pouco melhor? Bom, aqui nós temos, né, nesta região, nós temos aqui uma empresa. Então a gente está partindo do princípio que é uma fábrica. Essa fábrica ela é dividida, né, a empresa como um todo é dividida por setores. Então nós temos aqui o setor administrativo, de compras, o armazém de matérias-primas, o armazém de produtos acabados. O material, né, ele vai ser movimentado para a linha de produção, vai ter todo um preparo, e aqui o armazém de produtos acabados. Bom, essa empresa, aqui nas extremidades, aqui nessa extremidade nós temos os fornecedores. Então nós vamos ter aí, né, uma animação que demonstra exatamente onde há a troca de informação e o que é necessário. Então eu vou começar falando um pouquinho da logística inbound. A logística inbound, né, como nós discutimos em sala de aula e até comentei isso, é a questão exatamente do planejamento para abastecimento. Então, a gente parte que para fazer uma aquisição, eu preciso ao menos saber a quantidade a ser comprada e necessariamente a especificação técnica daquilo que eu necessito, para que aí sim eu possa transmitir um pedido para o meu fornecedor. Então, nós teremos inicialmente a transmissão desse pedido pelo setor de compras, né? Então, o setor de compras automaticamente aqui ele dispara um pedido, por exemplo, para esse fornecedor. Obviamente, quando nós fazemos isso, nós não compramos de imediato, nós fazemos uma cotação, buscando o melhor preço, melhor forma de pagamento, né? E ao final de todo um processo, né, de avaliação de fornecedores, nós temos a devolutiva. Essa devolutiva, né, ela vai para o setor administrativo, bem como também para o setor de compras. Ou seja, nesse início nós já temos aí já uma política de abastecimento, que é a questão da negociação, a questão do planejamento de como que a empresa vai receber esse material, partindo-se do princípio que eu já sei o que eu estou comprando, né? Então isso é uma parte que envolve o abastecimento de empresas, né? Feita essa negociação, né, ou seja, avaliando os possíveis fornecedores e, de certa forma, elegendo um fornecedor vencedor, nós temos uma devolutiva. Devolutiva com quais informações? Prazo de entrega, forma de pagamento, enfim, uma série de itens que vão possibilitar que a empresa se programe para fazer o recebimento desse material. Um próximo passo, a gente está vendo aí a animação, é exatamente o que? O deslocamento, né, desse veículo do fornecedor, ou até mesmo nosso, nesse exemplo aí o fornecedor, né, fazendo o deslocamento do material para a nossa fábrica. E nesse processo, né, nós temos aí exatamente o que? O deslocamento do veículo, o transporte. Quando esse veículo, teoricamente, chega à portaria aqui da fábrica, né, nós temos exatamente o que? Uma identificação desse veículo. Então, a partir desse momento, o pedido que foi registrado, né, agora ele é confrontado aqui para verificar se de fato esse material que está chegando à nossa empresa, se esse veículo, se esse carregamento de fato corresponde
um pedido feito pela empresa, né? Pode haver algum erro, algum outro tipo de situação, então é feito aí exatamente essa confrontação. E nessa confrontação, né, perceba que nós estamos falando de informação, tanto como pedido de compras, a questão de cotação, prazos, negociações, a devolutiva do fornecedor para a empresa, e agora também nós temos aí o quê? Nós temos aí um confrontamento dessas informações na portaria. Havendo aí uma confirmação dessa informação, o veículo é liberado para a área de descarregamento, né? A área de descarregamento identificada aí também pela questão das docas, então um termo bastante comum na área de logística. Esse veículo automaticamente se posiciona na doca, né? Nós teremos aí também já uma atividade, né, que é a manobra do veículo para que ele possa de alguma forma fazer o descarregamento. É feita uma inspeção da carga, né? Ou seja, é todo feito um confrontamento físico e fiscal. Claro que hoje nós falamos de nota fiscal eletrônica, mas há uma necessidade pelo menos de conferência física para que se saiba exatamente o que chegou, se está em condições, se há de fato as especificações técnicas solicitadas. Então tudo isso, né, é um processo ainda da logística inbound, ou seja, eu estou fazendo a verificação da carga, estou verificando as especificações técnicas, eu estou querendo entender de fato se aquilo que chegou à minha empresa é de fato o que eu pedi. Então, o pessoal do operacional aí da área de armazenagem executa esse primeiro procedimento, né? Estando ok, eu vou ter aqui um equipamento, né? Ou seja, eu vou ter um equipamento de descarregamento utilizado. Ele pode ser um carrinho hidráulico, ele pode ser uma empilhadeira, ou seja, eu vou ter que alocar algum tipo de recurso para fazer o carregamento desse material. Então perceba que a logística inbound, ela começou aonde? Ela começou no abastecimento, né? Desde o planejamento aqui da aquisição de materiais, e ela cessa, ou seja, ela termina em qual parte? Exatamente no momento em que eu tenho, né, aqui o descarregamento do produto, mas eu também vou ter o que? Eu vou pegar esse material e eu vou ter que direcionar ele para um armazém de matérias-primas, né? Uma estrutura aí de armazenagem para matérias-primas. Então perceba que o pedido, o confrontamento, o fechamento do pedido, o recebimento da mercadoria, a recepção, verifica se o veículo é esse mesmo, se o carregamento é esse, o descarregamento, tudo isso faz parte do primeiro estágio da logística integrada, que é aquilo que nós havíamos discutido na aula passada, que é a logística inbound, certo? Com esse pedido sendo direcionado para o armazém devidamente alocado, nós teremos aí já, né, a partir do momento em que haja uma solicitação dessa matéria-prima, esse pedido, na verdade, né, ou seja, a requisição de material, que vai pedir uma quantidade de material para alimentar um processo produtivo. Então, se a gente imaginar que essa fábrica é uma fábrica de móveis, a gente pode partir do princípio que o material que chegou, por exemplo, é madeira. Se eu vou fabricar uma mesa, obviamente eu preciso de mesa, claro, de madeira, eu vou precisar da matéria-prima madeira. E nesse caso, vai haver uma requisição para este armazém aqui que contém a matéria-prima madeira. Então, fazendo aí uma requisição, né, já com esse produto aqui acondicionado, significa que a partir do momento que se starta uma requisição, e aí novamente a importância de você entender o fluxo de informação, nós iniciamos uma nova fase da logística, que é a logística de movimentação interna. Então, alguém vai solicitar esse material. Esse material será solicitado por um departamento, por um responsável. Ele vai ser separado, vai ser coletado, né? E, teoricamente, ele precisa ser direcionado. Direcionado para onde? Bom, ele vai passar inicialmente, você viu aqui que passou próximo do departamento de qualidade, dependendo da situação, esse material é inspecionado antes de ser alimentar uma linha de produção. E após essa inspeção, ele está liberado aí para que necessariamente possa se produzir, né, aquilo o qual a matéria-prima é a base. Então, se eu solicitei madeira e obviamente vou fabricar uma mesa, né, por exemplo, eu preciso verificar inicialmente se esse material está em condições perfeitas para a produção, se não tem nenhuma avaria, se não sofreu nenhuma alteração na hora de estocagem. Então, perceba que isso é muito importante. Nesse processo da saída do armazém, passando pelo departamento de qualidade e sendo direcionado para a linha de produção, e durante a linha de produção sendo transformado, já são processos que compõem a logística de movimentação interna. Né?
Após a movimentação interna, nós temos também o quê? Ou melhor, após o processo produtivo, esse produto, na verdade, ele vai ser analisado para ver se eles têm os aspectos possíveis de qualidade. Então, se a gente fala de uma mesa, o que seria avaliar a qualidade? Teria que verificar o acabamento, a pintura, as dimensões solicitadas pelo cliente, se de fato correspondem àquilo que foi produzido, né? Então, se nós pegarmos um carro, uma mesa, um vestido, uma roupa, qualquer coisa do gênero, é importante ter esse controle de qualidade para você ver se está dentro das especificações e das solicitações do cliente. Então, é muito importante a gente observar essa questão. Essa passagem pelo departamento de qualidade também vai fazer parte do fluxo de movimentação interna. Esse produto ele pode ser embalado, etiquetado, identificado, porque ele sai, né, a relação de matérias-primas entrou no processo produtivo, foi transformada, foi avaliada, está em condições ok. Então há a preparação dessa mercadoria e o direcionamento para armazém de produtos acabados. Ou seja, consolidei várias matérias-primas, né? Solicitei, transformei essas matérias-primas em um produto final, passei por um processo através de processo de produção, passei por um controle de qualidade, né? Identifiquei esse material e agora eu tenho ele pronto em uma outra região onde eu tenho produtos acabados. Os produtos acabados serão estocados ou necessariamente eles vão aguardar, né? Ou serão direcionados para expedição, para que possa ser direcionado ao meu cliente final. Então é muito importante você entender que do armazém de matérias-primas até o armazém de produtos acabados, nós estamos falando aí exatamente de uma movimentação interna, ou seja, a segunda fase da logística integrada seria o acompanhamento, o desenrolar aí do produto e dos fluxos de informação até o estágio final, aquele que ele está pronto para ser expedido, né? Bom, o terceiro e último passo do processo de logística integrada, né, do conjunto das ações que formam a logística integrada, é exatamente o quê? A saída do material. Portanto, né, a gente entende que esse produto estocado ou já direcionado ao cliente final, ele deverá ser preparado para a entrega ao cliente. Então, haverá uma solicitação de material, né? Ou haverá, na verdade, um pedido, né? Esse pedido necessariamente starta uma separação de material nesse armazém aqui de produtos acabados, há uma emissão de notas fiscais, há o conhecimento de transporte, que é algo que vai ser detalhado principalmente lá no futuro, quando vocês estudarem gestão de transportes, há toda uma documentação a acompanhar esse produto, mas há também um preparo com relação à embalagem, né? Há também a movimentação desse produto, como o gráfico aí a gente mostra, consegue observar agora nessa animação, a movimentação desse produto até uma área de expedição. E nessa área de expedição é muito importante, né, até mesmo antes, além do processo de separação, nós fazermos uma inspeção, né, para verificar se aquilo que foi separado está na quantidade certa, dentro das especificações corretas. É muito comum hoje pessoas que costumam fazer aquisições pela internet solicitarem um determinado produto e, na verdade, quando recebe, encontrar um produto totalmente diferente. Então é muito comum, por exemplo, você comprar um determinado livro ou um determinado componente eletrônico e na hora que você recebe em casa ele está fora daquilo que você pediu. Não somente o produto, mas a questão de especificações técnicas, né, do produto, como já dito, mas também a questão de valores. Você pode comprar um produto, às vezes, um valor orçado lá que você viu no site de R$500, e quando chegar na sua casa vem um boleto com R$800, ou então a fatura do cartão de crédito. Então é muito importante o acompanhamento das documentações e principalmente as quantidades certas, né? Posso comprar um produto e chegar 2, 3, ou chegar um produto totalmente fora daquilo que eu pedi. Então essa fase de movimentação e expedição, além da embalagem, como eu já havia falado, né? E essa conferência, ela envolve a logística de saída. E é só isso? Não. Esse produto direcionado a uma doca, né? E por sua vez, né, na doca são iniciadas as atividades aí para carregamento do veículo. Então perceba que nesse estágio o produto preparado, deslocado para uma doca, vou precisar do equipamento de movimentação de material, que pode ser um carrinho hidráulico, pode ser um pallet, depende do carregamento, depende do material. E vou precisar fazer esse carregamento no veículo, né, que vai ser utilizado para fazer as rotas de entrega, que vai levar esse produto ao meu cliente final. Então perceba que a saída do
produto do armazém de produtos acabados, né, até necessariamente a expedição dele, né, e aí o carregamento, e aí também uma outra fase que é importante, a passagem do veículo pela portaria, né, e a identificação, né, ou seja, a liberação desse veículo para entrega, né, e aí, consequentemente, o veículo saindo para fazer a entrega, né, ou seja, da saída do armazém de produtos acabados até necessariamente a entrega ao cliente final, nós falamos da logística outbound, ou se você preferir, a logística de saída. É onde a empresa faz o planejamento para a entrega, para as entregas. Então, algumas coisas que são interessantes aí que a gente pode entender é que a informação é muito importante sobre qual ponto de vista. Se nós falarmos, por exemplo, de uma loja de grande porte ou de uma fábrica de grande porte, né? Se nós imaginarmos, por exemplo, uma loja virtual do tipo Submarino, Americanas, ela não vai atender somente você ou um grupo restrito de pessoas. Ela atende em nível Brasil e ela atende também várias pessoas de uma mesma região. E se para todas as entregas ela direcionar um veículo exclusivamente, ela vai ter um problema muito sério. Então, no momento em que é feita a requisição dos produtos acabados aqui, é feita uma consolidação de pedidos, né? Ou seja, eu vou agrupar esses pedidos, por exemplo, por região. E esse agrupamento de pedidos por região me auxilia numa outra atividade que será discutida no futuro aí no curso, que é a questão de roteirização. Então a informação ela parte do princípio de qual momento? Quando você clica no comprar, né, no site, você já necessariamente está startando, né, ou seja, está dando bases, informações necessárias para que seja iniciado o processo de expedição de materiais. É claro que o material vai ter que ser separado, vai ter que ser endereçado, serão preparados documentos, carregamentos, mas no momento em que você necessariamente clica no comprar agora e naquele outro botãozinho que é o posterior, que é o fechar compra, você está startando já um processo outbound. Então a empresa começa, entre aspas, correr para atender o seu pedido e te entregar dentro do prazo desejado. Se ela vai ter sucesso ou não, o fator que vai definir isso é a estratégia logística adotada. Então é muito importante observar essa informação. Bom, apenas para complementar, então ali é um exemplo prático, né, de onde a gente pode achar os as três classificações que formam a logística, que é a logística inbound, a movimentação interna e a saída. Eu peguei aqui um outro exemplo, que é a pizzaria. O foco dessa explicação não é o atendimento de pedidos, mas sim a preparação para atendimentos. Então, ali eu olhei uma fábrica, né? Se eu olhar uma pizzaria, entre aspas, ela também tem aí, né? Na verdade, entre aspas não, ela tem um processo produtivo. Então, como é que funciona? Onde é que está a logística inbound? Onde é que está a logística outbound? Né? Onde que está necessariamente a movimentação interna? Então, eu separei alguns pontos aqui e vou comentar brevemente só para colocar esse segundo exemplo para ficar um pouco mais claro e para que a gente possa discutir, inclusive, esses exemplos na nossa aula, né? Na nossa próxima aula, aí, que é claro, obviamente, é presencial. Então, o fluxo de operações. Quando nós falamos de entrada de materiais, se a gente imaginar uma pizzaria, quais seriam aí as entradas, quais seriam as políticas de abastecimento que essa empresa precisa ter sob o ponto de vista logístico, né, da logística integrada? Primeiro item que deve ter aí, ó, é a aquisição de insumos. Então eu preciso saber os ingredientes, né, que formam diferentes sabores, quais são eles, né, as embalagens. Então perceba que se você comprar uma pizza maior ou menor, a embalagem é diferente, né? Se você fala de esfirras, dependendo da situação, a caixa pode ser diferente também. Então perceba que a programação para aquisição de insumos, né, é uma coisa importante, é um fator importante que já inicia um processo de abastecimento. As especificações, né? Quanto eu preciso comprar, por exemplo, de molho de tomate, né? Qual é a marca que eu preciso? Quais são os preços? Tudo isso vai ser negociado com fornecedores. Então a gente fala aí também que existe, né, um planejamento e esse planejamento pertence à logística inbound, que é a logística de abastecimento. As negociações, prazos, formas de pagamento, né, no caso, o frete, quem vai pagar o frete, quem faz a entrega, também faz parte da logística inbound. A documentação, então, ou seja, vou fazer um pedido de compras, preciso fazer uma cotação.
que vai ser formalizada e assinada pelo departamento de compras, né? Geralmente é assim que funciona. É claro que em empresas menores, o administrativo e compras trabalham de forma conjunta, mas precisa ter essa informação. Faz parte também da logística inbound. Perceba que tudo isso que eu estou falando tem um fluxo físico de materiais, mas também para fazer tudo isso eu preciso de informação. Eu preciso talvez de tecnologia, e aí, dependendo do porte da empresa, você pode estar falando de sistemas integrados ou então meramente uma planilha Excel. Você pode utilizar os dois modelos aí. Tá? A inspeção. Perceba que no exemplo anterior, quando o produto chega, eu preciso, no recebimento, né, verificar se chegou nas condições adequadas. No caso de uma pizzaria, será que aquela quantidade que eu comprei de queijo, né, de frios, ela veio de forma adequada? Será que esse material ele está em condições adequadas? A gente fala de alimento, o risco de contaminação, o vencimento, o prazo mais agressivo. Será que isso veio de forma correta para a minha empresa? Sim ou não? Então, isso são pontos que eu tenho que analisar no momento de inspeção. E o valor? Será que está certo? Será que o frete, né, a negociação, de certa forma, procedeu? Está ok? Então, tudo isso é um planejamento, né, que é a logística de entrada. E aí também pegar esse material e movimentá-lo, né, também até a área de armazenagem, né, também constitui uma atividade de entrada. Então perceba que isso é muito importante. Então, na pizzaria, para ela estar preparada para atender pedidos, você precisa ter isso daí. Então essas são as principais atividades da logística inbound. Na logística interna, nós vamos ter aí exatamente o que? A partir do momento que esse produto foi recebido, eu tenho que fazer a movimentação dele para armazenagem. Então eu vou utilizar algum recurso para tirar esse produto da minha área de recebimento, né, e movimentá-lo para uma área de estocagem. Então eu preciso ter essa percepção aí. Faz parte da logística interna. O acondicionamento. Acondicionamento é claro que a gente fala de forma adequada. Se eu falo de frios, a refrigeração é essencial. Existem alguns alimentos que são muito frágeis com relação às variações climáticas. Então eu preciso pensar numa estrutura de armazenagem para poder guardá-los de forma adequada. Então perceba que essa movimentação, o acondicionamento, ou seja, pegar um produto e deslocá-lo ao estoque, né, já dentro da minha estrutura empresarial, acondicioná-lo, são atividades de logística interna. Após acondicionar, né, se a gente imaginar os ingredientes da pizzaria, vai acontecer de cair os pedidos, né, então, ou seja, a pizzaria em horário de operação, vai lá receber os pedidos, os clientes vão ligar e vão começar a solicitar pizzas, esfirras e outros itens que a pizzaria ofereça. Então, vai haver a necessidade de pegar esse material então estocado numa câmara refrigerada, numa prateleira. Então, essa separação de materiais é um fator também que envolve a logística interna, que vai envolver a movimentação. Alguém vai ter que ir lá separar a quantidade de material adequado para o pizzaiolo fazer os materiais, as pizzas, o produto final. E essa parte de selecionar, de retirar, de levar para a área de produção, que seria na verdade uma cozinha, né, onde nós estamos fazendo a pizza, o forno industrial, tudo isso é separação de materiais. A preparação, de fato, então os ingredientes postos à mesa para serem integrados e formarem uma pizza de mussarela, calabresa, 2 queijos, enfim, tudo que seja, vai envolver também essa questão de logística. Por quê? Qual é a quantidade que eu preciso de queijo para fazer uma pizza de mussarela? Qual é a quantidade de tomates que vão numa pizza? Então eu preciso identificar exatamente essas características. Então essa preparação ela envolve o conhecimento prévio, né, do pizzaiolo na atividade de concepção da pizza. Então isso é muito importante. Após a preparação, e aí na preparação a gente poderia falar também do aquecimento da massa, né, de toda essa estrutura. Após todo o ciclo de produção da pizza, nós teremos também o que? A questão da embalagem. Então, ou seja, colocar essa pizza na embalagem de forma que no trânsito, na movimentação, ela não chegue danificada. Então, às vezes é muito comum, acho que muita gente já deve ter passado por isso, você fazer a aquisição aí de uma pizza, quando chega em casa, você faz a compra, ela está toda espalhada naquela embalagem. Então houve uma falha aí no caso do acondicionamento. Será que não tem aquele protetor para a pizza não tocar na parte de cima da embalagem? Então, todo esse processo ele deve ser acondicionado, além das questões, é claro, de higiene, né? Então isso é muito importante. Mas o que eu quero dizer com isso? A movimentação,
o recebimento dos ingredientes, né, a retirada dele do estoque e a transformação dele em pizza envolve um processo de logística interna. E é claro, um último elemento aí que sendo contemplado aqui agora, que é a questão da movimentação para a expedição. A pizza pronta precisa ser levada para uma área onde geralmente os motoboys, né, vão exatamente pegar o pedido, a pizza, na verdade alguém pode preparar isso e direcionar aí exatamente para que seja feita a entrega a quem comprou a pizza, esfirra ou qualquer outro tipo de produto que a pizzaria ofereça. A saída, que é o outbound. Atividades que envolvem, aí, por exemplo, a saída da pizza. O itinerário do motoboy. Então perceba que não é só uma pessoa que vai fazer o pedido na pizzaria, são vários, dependendo do horário, dependendo do dia, há uma alternância muito grande. Então se nós pegarmos aí sábados, finais de semana, nós teremos aí uma demanda muito grande de pedidos. O motoboy não vai fazer entrega, olha, eu vou pegar uma pizza, vou levar na casa do A, depois eu volto para a pizzaria, pego a outra pizza, levo na casa do B. Não, ele consolida vários pedidos e sai fazendo entrega. Montar esse itinerário, né, é uma atividade da qual a administração faz e o motoboy precisa ter esse conhecimento para saber quais regiões são próximas e até ele precisa ter um conhecimento das vias a qual ele está para chegar mais rápido. Então, uma das atividades de outbound seria exatamente a montagem desses itinerários. É claro que também a conferência de pedidos, né? Então você às vezes está com fome e pede uma pizza de queijo e chega, por exemplo, uma de calabresa na sua casa. Então, obviamente isso vai gerar um descontentamento da sua parte, porque faltou lá no momento de expedição, no momento de retirada do produto, né, do ciclo final da empresa, aquela que starta o processo de entrega, faltou exatamente uma percepção um pouco melhor, uma conferência mais adequada do pedido. Né? Então isso é muito importante, até para ver se ele está em condições corretas de ser entregue. E obviamente, né, o estágio final é a entrega ao cliente. Entrega ao cliente que, no caso da pizzaria, também corresponde também ao recebimento pelo produto desenvolvido, né, pelo produto feito, que é o pagamento, através da maquininha, do dinheiro e assim vai. Então perceba que a saída do produto, ela é na verdade aquela atividade que compreende a coleta do produto feito, a preparação do itinerário e, é claro, antes dessa preparação, durante, né, simultaneamente essa atividade itinerária, é feita a conferência de pedidos. Então é muito importante a saída do material, porque é, na verdade, a preparação para que o cliente tenha um contato com o seu produto. Né? Então, se essa fase for mal estruturada, se a conferência for feita de forma errada, se o itinerário não for bem elaborado, se a entrega ao cliente não for satisfatória, você, na verdade, perde clientes. Né? Então, o itinerário mal elaborado vai fazer com que a pizza demore para chegar. A conferência não feita de forma adequada vai fazer com que o produto chegue errado. E se no momento de entrega, né, a questão até mesmo de atendimento, né, for uma questão, digamos assim, não adequada, né, você, de certa forma, o cliente perde o encanto com relação à marca, ao produto, ao serviço, e fica muito difícil para a empresa recuperar. Então perceba que essas três bases, inbound, movimentação interna e outbound, elas são fundamentais para o desenvolvimento de uma estratégia logística de modo adequado. Então isso é um processo que toda empresa deveria ter atenção. E infelizmente nós sabemos que falta muito ainda para que as empresas possam enxergar essa percepção, e principalmente pequenos negócios, num país onde nós temos 70% das empresas são micro e pequenas empresas, né? Então falta muito ainda esse desenvolvimento e esse é o papel do profissional de logística. Portanto, né, como já foi falado, finalizando, o fluxo de informações à logística integrada é vital. A logística, até coloquei o desenho aqui desse cérebro com engrenagens, é exatamente o que vai fazer o sucesso do meu negócio, o sucesso do meu empreendimento e o crescimento. Então, se nós imaginarmos aquelas atividades inbound, outbound, né, e até mesmo a movimentação interna, elas são engrenagens. Né? Engrenagens que, se uma delas falhar, se eu não programar direito, por exemplo, o abastecimento, eu vou ficar com material em excesso ou material em falta.
Material em excesso, no caso de alimentos, eu estou mais próximo de ter uma deterioração de alimentos e perder dinheiro. Material em falta, pode faltar produto para fazer pizza. Se você não fizer um controle interno, né, você também corre o risco de, na movimentação, ter perdas ou necessariamente consumir mais material do que o necessário, que aí já é desperdício. E se você necessariamente não fizer um itinerário de forma adequada, ou saber exatamente, né, conferir aquilo que o cliente pediu, no exemplo da pizzaria, você gera um descontentamento por parte do cliente. Então perceba que se cada uma dessas engrenagens aqui estiverem posicionadas ou parar de funcionar, o que acontece com a operação logística? Gera insucesso. Fica mais difícil, né, você ter sucesso e fazer com que a sua empresa cresça e tenha êxito aí no seu planejamento. Então, objetivo da aula, coisa que você tem que guardar aqui desse vídeo, é entender que as operações logísticas elas são integradas porque uma depende da outra e há o planejamento e há a necessidade de se adequar exatamente com muito cuidado cada uma delas. São áreas que conversam, são áreas que precisam de conexão e se nós não tivermos esse planejamento, nós não teremos sucesso. A logística é a atividade cerebral de um processo. Se você necessariamente não conhecer os procedimentos logísticos com detalhes e saber essa classificação, fica difícil o sucesso em qualquer ramo de atividade operacional, de qualquer ramo de atividade. Né? Do ponto de vista logístico, fica difícil estruturar uma empresa, fica difícil estabelecer aonde se pode chegar. E por último, e não menos importante, para a próxima aula, eu falei um pouquinho aqui sobre a preparação da pizzaria para atendimento de pedidos. Né? Mas e os pedidos? Porque eu estou olhando aqui o recebimento de material, eu falei um pouco do processo de produção das pizzas, né? Ou seja, como que seria, qual que é a relação disso com a movimentação interna. Eu falei que depois de pronto a gente pode considerar uma atividade outbound. Mas se você fosse desenvolver, né, olhar do ponto de vista do cliente, eu liguei na pizzaria e fiz um pedido. Aonde começa a logística? Então, para a próxima aula, né, eu coloco já aqui esse desafio, nós conversaremos isso na aula, mas qual seria exatamente o fluxo? Onde está a logística quando a gente fala do pedido? Então imagina você na sua casa, final de semana, querendo adquirir aí ou comprar, né, uma pizza, uma esfirra, né, bebidas ou qualquer outro tipo de produto, que pizzaria não vende só mais pizza. Né? Então, ou seja, imagina você na sua casa querendo fazer um pedido. Onde que entra a logística? Qual que é o fluxo de materiais? Onde que você pode inserir isso? Então, se você tivesse que caracterizar logística de abastecimento, movimentação interna e outbound, essas informações aí, o que é importante, né, do ponto de vista logístico, onde está a logística quando você, como cliente, faz um pedido para uma pizzaria? Então, fica o desafio para a gente discutir na próxima aula. Agradeço a atenção de vocês, né? E espero que na próxima aula a gente possa discutir mais sobre esses assuntos. Um grande abraço e até mais.